Sr. Presidente, queria também cumprimentar o Sr. Ministro e desejar-lhe felicidades no seu novo posto, sabe-se lá qual vai ele ser, mas não usarei da mesma bondade e condescendência do PSD relativamente ao Sr. Ministro. E gostaria de, em jeito de balanço, porque o balanço que o Sr. Ministro, uma vez que está de saída, aqui nos deixou, é um balanço que é pobre. Gostaria de abordar um conjunto de questões que são as seguintes. Em primeiro lugar, nestes 2 anos, relativamente às comunidades portuguesas, eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro e ao PSD também que o Sr. Ministro não mostrou nem sensibilidade nem interesse pelas comunidades portuguesas. Porque aquilo que se verificou nestes 2 anos foi um recuo em toda a linha e que é um recuo verdadeiramente catastrófico. Quer a nível do ensino do português no estrangeiro, quer a nível das questões consulares, quer a nível do movimento associativo, quer a nível dos apoios sociais. E isto é demonstrável com números, Sr. Ministro. Isto é demonstrável com números. Relativamente às questões consulares, independentemente de ser importante a questão das permanências consulares chegarem a maior número de portugueses, eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse aqui se considera ou não que cometeu um erro, e um erro crasso, ao encerrar alguns postos, designadamente Nantes e Osnabrück. Nantes fica a 400 km de Paris e o Consulado-Geral de Paris está a começar a ficar asfixiado. E aquilo que era a joia da coroa da nossa rede consular, agora começou a ter bichas de manhã para o seu atendimento. As pessoas estão a ter problemas e há uma redução até ao final deste ano de cerca de 30 funcionários, sem contar com a redução das chefias intermédias, que está a causar grandes problemas. Paris está com problemas, não só por causa do aumento dos fluxos migratórios, mas também por causa do encerramento de Lille e de Nantes. E, portanto, o Sr. Ministro disse em determinada altura que estes encerramentos eram temporários. E explique-nos aqui o que é que isto significa e porque é que, por exemplo, Clermont-Ferrand continua ainda por abrir o consulado honorário. Portanto, cometeu, ou não reconhece ou não, que foi um erro ter fechado postos que eram absolutamente fundamentais para o nosso país em todos os domínios e que agora criou ali um verdadeiro vazio. Relativamente ao ensino do português no estrangeiro, independentemente das questões da avaliação, aquilo que vai caracterizar estes 2 anos é que houve nos dois últimos anos um corte de cerca de 135 professores. E os professores hoje têm muito mais dificuldades para lecionar. E, portanto, aquilo que eu gostava que também, objetivamente, o Sr. Ministro nos dissesse é se relativamente agora a este novo ano letivo, conforme se afirma, haverá ou não uma quebra de 10% no número de alunos inscritos e uma redução de cerca de 20 a 30 professores do que existe agora atualmente. Gostaria ainda de lhe perguntar se se sente confortável com o facto de haver 2.288 associações e a Secretaria de Estado das Comunidades apenas fornecer apoios a 17, sendo que é feito de uma forma muito seletiva, porque o Sr. Secretário de Estado atribui o dobro dos financiamentos, dos apoios às associações que estão fora da Europa relativamente àquelas que estão na Europa. Considera-se confortável também com esta questão? E outra questão que lhe queria colocar tem a ver com os apoios sociais para os idosos carenciados. Havia no final de 2011 cerca de 3.700 beneficiários portugueses que vivem espalhados um pouco por todo o mundo em absoluta carência. O Governo reduziu de cerca de 3.700 para 800 beneficiários, sem que isso ainda tenha sido especificado como eu pedi. Eu dou-lhe só um exemplo. Na Venezuela havia, em Caracas e em Valência, 1.290 beneficiários. Confirmado in loco pelos respectivos cônsules, há atualmente 75 beneficiários.
E, portanto, a questão das políticas para as comunidades, Sr. Ministro, gostava que fizesse, de facto, um balanço, que fosse um balanço correto e um balanço honesto, porque aquilo que se passou, efetivamente, foi um verdadeiro recuo e, como nunca se viu, e uma política que é verdadeiramente catastrófica para as nossas comunidades, que consubstanciam, efetivamente, um abandono por parte do Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.